Oi pessoal, bom dia! Hoje eu vim compartilhar com vocês o diário da gravidez, os primeiros 3 meses, né? O primeiro trimestre, e eu espero que vocês gostem. Eu fiquei bem na dúvida se eu compartilhava, porque já passou um tempinho, gente. Mas resolvi deixar registrado pra mim. E também eu fiquei pensando, poxa, eu assisti tanto esse tipo de vídeo, me ajudou tanto, quem sabe eu não consiga, né, ajudar alguém. E se por acaso você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, você pode deixar nos comentários que eu vou ter maior prazer de responder você, tá bom? E se você ainda não me segue, já me segue, dá um like aí nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e aperta no sininho também, tá bom? Gente, eu anotei tudo aqui, já faz um tempinho, né, o que eu passei pelo primeiro trimestre, mas eu quero compartilhar com vocês e o primeiro sintoma foi enjoo, gente. Senti enjoo matinal. Só que pra mim não passou pela minha cabeça estar grávida, porque era algo que já tinha acontecido outras vezes, entendeu? Tanto que eu até brinquei com a minha cunhada, eu falei, deve ser verme. Eu sempre fazia aquela, né? Oh meu Deus, olha o papo. Eu sempre fazia, quando criança, exames de verme, nunca dava verme. Mas a minha mãe sempre dava remédio de verme, ela não é possível não. Ela pegava, sempre dava, então de ano em ano a gente tomava remédio de verme e eu fiquei com isso, né, na cabeça. Eu falei, deve ser verme, preciso tomar um remédio pra verme. E eu comentei com a minha cunhada sobre isso, né? Mas assim, não era um enjoo, como eu já tive, como eu falei pra vocês, era um enjoo leve, vamos dizer assim. Mas eu enjoei o café, o cheiro do café, o café, eu não tava tomando café, eu passei um tempo sem tomar café, agora já voltei. Mas eu também não estranhei porque o meu esposo também enjoou o café, gente. E a gente é daquele tipo de pessoa que a gente enjoa das comidas, né? Tem que estar trocando comida, a gente enjoa da nossa própria comida. Então, não imaginei que fosse gravidez. Ora, uma coisa que eu achei estranha. Nessa época, eu estava trabalhando com a minha cunhada, passei algum tempo na loja dela, ajudando. E eu ficava só o horário da manhã. E eu não ia no banheiro, gente. Eu preferia não ir no banheiro, não via necessidade. Eu falei, não, dá pra mim ir quando chegar em casa. E eu comecei a sentir a necessidade de ir no banheiro, fazer xixi, com mais frequência, né? Aí eu comecei a estranhar, eu falei, poxa, eu não tô conseguindo segurar, né? E é incrível. Eu achei bem doido, assim. Porque era algo que ela comentava, né? Que eu não ia no banheiro. E eu comecei a ir. Então esse foi um outro sintoma também, né? Começou a mudar aí essas coisas. E o primeiro trimestre foi todo assim. Já no segundo mudou um pouco, mas aí já é assunto para outro vídeo. Eu fiz algumas anotações aqui, então, se eu olhar para baixo, eu tô olhando a colinha para tentar passar tudo para vocês. Pode ser que eu esqueça alguma coisa? Pode. Mas qualquer dúvida, como eu já disse, é só deixar aí nos comentários que eu venho trazer para vocês, tá bom? Ou através de vídeo, ou eu respondo lá nos comentários mesmo. Comecei a sentir os meus seios doloridos, porém, né, também é algo normal. Eu não digo que eu tenho TPM, porque, sinceramente, minha menstruação ela é irregular, sempre foi irregular, Então, eu nunca tinha controle exatamente disso. Às vezes eu passava meses sem menstruar, como passava muitos dias menstruada, infelizmente. Então, eu sentia, né, os seios doloridos, aí pode ser, né, que eu vá ficar menstruada. Senti cólica também, a minha cólica, ela dói a lombar, ela fica dolorida assim, a lombar. E senti, né, então, pra mim era algo normal que eu sentia. E eu também não desconfiei. Também teve um pequeno sangramento que eu pensei que fosse a minha menstruação. O meu fluxo ele não é grande, nunca foi grande. Então eu imaginei, não, eu vou menstruar, pedi até pro meu esposo, compra absorvente porque os que eu tenho aqui não vai dar. E ele comprou, porém só foi aquele dia. Não desceu, gente. Foi só aquilo que eu acredito que seja o sangramento de nidação, né? Acredito que seja ele, porque era assim, rosinha. E tá, segui a vida de boa, né? Tudo normal, porque realmente eu não imaginava a gravidez, porque eu nunca estava grávida, então não passava pela minha cabeça. Até uma manhã que eu fui fazer o café, né? Fui fazer o café e passei mal. Me senti meio fraca, não sei.
meio tonta, meio fraca, uma moleza no corpo, senti necessidade de me jogar aqui no sofá. Me sentei, me deitei, já comentei isso com vocês no outro vídeo, né, descobrindo a gravidez. E a partir daí eu descobri a gravidez por causa desse sintoma. Não passou pela minha cabeça, mas passou pela cabeça das minhas amigas, que eu já contei também. A partir daí, né, já teve outras coisas. Não fiquei mais enjoada pela manhã, o enjoo já tinha realmente passado, porém não tomava café. Continuei enjoando café, gente. Tomava outras coisas no café da manhã, no lanche, essas coisas, né? Ah, uma outra coisa, antes de saber da gravidez, gente, eu tenho uma facilidade enorme, ou tinha, né, pra dormir. Sim, eu dormia com muita facilidade, meu esposo até hoje bagunça comigo, porque ele, bora dormir, conta até 15, eu já tô dormindo, e ele ainda tá no processo de ajeitar, achar uma posição. E sim, era assim, gente, e eu comecei a sentir dificuldade de dormir. Enquanto todo mundo fala na gravidez de muito sono, eu tive insônia, gente, não conseguia dormir, era uma agonia, agoniava o lençol, me coçava e qualquer coisa, gente, era motivo para me agoniar e eu não conseguia dormir. E eu achei estranho aquilo, eu falei, meu Deus, né, a pessoa não conseguia dormir, sendo que sempre foi fácil dormir. Aí, quando eu descobri a gravidez, será que isso é um sintoma? Mas normalmente as mulheres sentem sono, né, não insônia. Só que eu assisti tantos vídeos, como eu falei pra vocês, né, e aquilo acabou me ajudando, porque eu vi que era comum, não era só comigo, e era sim um sintoma da gravidez. Bom, gente, assim que eu descobri a gravidez, né, eu fiz 2 testes de farmácia e logo em seguida eu resolvi fazer o teste de sangue para ter certeza, né, tá ali com positivo no papel. Nessa mesma semana eu tive um pequeno sangramento, só que minha cunhada, que é enfermeira, foi um sangramento puxado por Rosinha também, ela disse que era normal. E eu fiquei tranquila porque eu já tinha tido um outro sangramento que eu acabei de falar, né? Então eu fiquei tranquila. Porém, um pouquinho mais pra frente, alguns dias mais pra frente, não vou saber dizer se foi a mesma semana, veio um sangramento um pouco mais, né? Um pouco mais vermelho, puxado por vermelho. Aí eu me desesperei, gente. Aí eu já comecei a falar, pronto, eu vou perder meu bebê, eu sou muito velha pra ter um bebê. E veio aquele desespero, falei com meu esposo e na hora do almoço ele veio, né? Ele vem todo dia na hora do almoço e a gente aproveitou e foi pra maternidade. O médico viu que realmente tinha um sangramento, mas ele disse que era muito pequeno. Lá tava como se fosse uma borrinha de café e ele disse que era normal, porém passou mais alguns exames e fez, né? Passou a primeira ultrassom que eu fiz só no dia seguinte, pelo horário. E no dia seguinte, gente, pela primeira vez eu vi o meu bebê, era um embriãozinho ainda, mas já deu pra ouvir o coração. Eu já estava com 7 semanas, gente, eu já estava com 7 semanas e 2, 3 dias, uma coisa assim. E por isso que eu consegui ouvir o coração também, né? Uma sensação maravilhosa, é até difícil de descrever. O meu esposo, ele não ouviu, ele não entrou, entrei sozinha, né? Ele perdeu, né, gente? E pronto, aí eu fiquei mais tranquila, né, depois disso. Porém, eu tava com um probleminha no cartão do SUS, porque eu não sou daqui da cidade onde eu moro, né? Então, ia demorar um pouquinho pra conseguir a primeira consulta pelo SUS, eu fui no particular. Porque, né, preocupação, gente. Queria começar a tomar vitamina, que todo mundo falava, começa logo a tomar essa, mas eu não queria tomar por conta própria. Então, eu resolvi ir no médico, aí ele passou as 2 primeiras vitaminas. Pra mim, passou um monte de exame que eu também já fiz, levei, né, pra ele viu que tava tudo ok. A única coisa que teve uma alteração foi a glicose, que não é uma coisinha besta, mas ele pediu pra repetir, inclusive eu comentei com ele, né, que eu poderia ter bobeado e na madrugada ter comido alguma coisa. Ele, não, a gente vai repetir só pra ter certeza. E o segundo exame deu mais baixo. Ele não me considerou, né, diabética, porém pelo SUS o primeiro exame já é considerado como diabética gestacional e eu sou tratada pelo SUS agora, né, sou acompanhada pelo SUS como diabética gestacional, porém minhas taxas, a médica que está me atendendo pela maternidade, ela disse que está super controlada, ela até pediu, né, para rever, ela mudou algumas coisas para ela dar uma analisada para ver se é isso mesmo. E pode ser que realmente, né, tenha tido esse erro no primeiro e por isso acabei tendo que fazer
todo o processo de quem é diabético gestacional. Bom, pessoal, desejo. Eu senti apenas um desejo que eu senti que era realmente desejo, que foi de caldo de mocotó, gente. Eu nem sabia se eu já tinha provado isso algum dia, acredito que se provei foi na infância, mas eu senti uma vontade louca de tomar caldo de mocotó, senti a vontade à noite, né? Meu esposo, eu vou encontrar onde isso? Depois da igreja, eu comentei com ele. E no outro dia eu fui atrás desse caldo de mocotó, eu falei, amor, tem esse caldo de mocotó lá onde você gosta de comprar isso e isso. Aí ele, então peça que eu vou lá pegar. Aí acabou que eu não consegui pedir, mas ele foi e comprou o caldo de mocotó. Gente, eu comi esse caldo, eu tomei, né, esse caldo de mocotó com uma felicidade, com uma satisfação, que eu fiquei depois pensando, meu Deus. E só eu, né? Ele comeu outra coisa e eu lá no caldo de mocotó, feliz da vida. Acho que eu nunca comi alguma coisa tão feliz assim. E eu pensei que eu ia ficar querendo tomar caldo de mocotó, né? Sobrou ainda um pouquinho, porque veio muito. Sobrou um pouquinho, que eu falei, não, vou guardar e depois eu tomo. Minha gente, nesse dia eu fiquei pesada, caldo de mocotó, né? Comi muito, fiquei pesada, fiquei mal mesmo. Eu não vomitei, tá? Meus enjoos e... Nunca vomitei na gravidez. Teve um momento só que parecia que ia, né? Veio a ânsia, assim, tá aqui, mas voltou. Mas nesse dia eu fiquei bem mal, fiquei pesada e eu não conseguia mais ouvir o nome caldo de mocotó, gente. Sério. Então foi o único momento que eu tive, né? Desejo, que foi esse caldo, porém também morreu, né? Ficou na geladeira ali 500 anos o negócio. Falei, joga isso fora, pelo amor de Deus. E só. Aí fora isso, para não dizer que eu não enjoei de comida, né? Enjoei o café, enjoei linguiça. E depois de um determinado tempo, eu comecei a enjoar de novo, porém depois do caldo de mocotó. Foi exatamente depois que eu tomei o caldo de mocotó. Comecei a enjoar qualquer coisa que fosse pro fogo. Não tem quando você tá cozinhando e sobe o cheiro da comida, o cheiro do café, o cheiro do que for. Pronto, gente, aquilo era morte pra mim, eu não conseguia. Eu me trancava no quarto, meu esposo ficou um tempo, só ele praticamente cozinhando, porque realmente aquele cheiro... Agora sim, o bom é que eu comia, né? Só na hora de fazer ali aquele cheiro, na hora que tava fazendo, que realmente dava um embrulho. Se estendeu até o segundo trimestre por um tempo e depois parou, graças ao bom Deus, porque era muito ruim. Mas é aquele negócio, era um enjoo, porém, comparado com outras pessoas, outras grávidas, né? Era besteira. Então, assim, vamos dizer que foi de boa, né? Poderia ser pior? Sim, gente, eu senti muita dor de cabeça. Eu gripei também, e a garganta inflamada, né? E o desespero, porque não podia tomar nada. Foi tenso. Quando eu fui no médico, ele passou um remédio, mas parecia que não fazia efeito. Era aquele remédio, era pra dor de estômago, dor de cabeça, qualquer dor que eu sentisse tinha que ser aquele mesmo remédio. E eu acredito que foi isso, gente. Gente, a parte principal, indisposição. Não me deu sono, gente. Ao contrário, né? Eu não conseguia dormir. Mas indisposição afetou, viu? A indisposição foi aquela que veio pra me paralisar. Só queria estar jogada no sofá, jogada na cama, mais no sofá. Mas me atrapalhou no meu trabalho. Eu tenho uma loja online, como eu já disse pra vocês, e realmente atrapalhou muito, porque eu não tinha energia. Até tomar banho, gente, sendo bem sincera com vocês, até tomar banho, pra mim, era um sacrifício. Eu ia porque tinha que tomar banho, né? Mas era sacrifício, viu? Ou fasezinha. E foi assim, o primeiro trimestre todinho, ainda pegou um pouco do segundo trimestre, que aí já é um outro assunto, mas ainda pegou. Eu falei, gente, com 12 semanas o povo disse que passa enjoo, que passa indisposição, o meu se estendeu um pouquinho mais. E acredito que seja isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou trazer outros vídeos do segundo trimestre, do terceiro trimestre, se Deus quiser. Pra finalizar, né, falando ainda da indisposição, eu imaginei que quando eu engravidasse um dia, eu ia querer tirar foto, né, de cada semana, de todas as fases. Gente, esse primeiro trimestre, se vocês me olhassem, tá igual uma bruxa. Não queria tirar foto de jeito nenhum. Eu tenho fotos, sim, mas é pouquíssimas fotos.
E eu ainda considero que eu tenho pouca foto, né? Comparado com algumas grávidas também. Mas eu não tinha energia nem pra isso, nem pra me ajeitar pra tirar uma foto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido, né, até aqui, até o final. Já me contei se assistiram tudo, se gostou desse vídeo. Se gostou, não esquece, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, aperta no sininho pra não perder nada, porque tem muito mais por aí, tá bom? Muito obrigada, um beijão e bom dia, boa noite, boa tarde. Tchau, tchau.